do outro lado da telinha, me conta tudo certo? Eu sou a Letícia Casemiro e estamos começando mais um episódio do Viva Som, um programa musical produzido aqui pela TV Viva Promessa. Tá preparado para descobrir tudo que foi preparado para hoje? Antes disso, não esquece de compartilhar o link desse vídeo com todo mundo que você conhece aí nos grupos de WhatsApp, Telegram, no Instagram, comentar muito aqui embaixo, nos seguir em todas as redes sociais e também curtir esse vídeo. Agora que você já fez tudo isso, produção, roda a vinheta. E para começar o episódio de hoje, vamos fazer uma viagem lá pro sul do Brasil para ouvir nossos irmãos da Promessa Cianorte no Paraná. Se tiver alguém aqui da Promessa Cianorte, deixa aqui nos comentários, pode comentar aí e também comenta pra gente, caso você não seja de lá, de onde você está falando, de que promessa você é, vamos aí fazer essa conexão entre os irmãos. Vamos ouvi-los agora interpretando um medley da banda Morada. E para a cruz eu vou, do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Oh, pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor.
Dando continuidade, agora a gente vai fazer um flashback, voltar lá para 2009, na Convenção Nacional de Jovens, para ver uma apresentação da banda Geração Metanoia. A banda que marcou a história da nossa igreja. Nesse dia, inclusive, eles estavam fazendo o lançamento de seu DVD. E para relembrar, vamos ouvir a música Não Sou do Mundo. Esquecer que tua morte lá na cruz conquistou pra mim. Jesus, onde reinava a escuridão, agora brilha tua luz. Viva a salvação. Esquecer que tua morte lá na cruz conquistou pra mim. Jesus, onde reinava a escuridão, agora brilha tua luz. Viva a salvação. O teu amor me alcançou, de alegria encheu meu coração. Por isso eu canto, vivo, me alegro em ti. Jesus, és tudo para mim. Por isso eu me entrego totalmente a ti. Jesus, um dia eu viverei. Nós somos alcançados pelo amor de Deus. Aleluia. Seu amor me alcançou, de alegria encheu meu coração. Por isso eu canto, vivo, me alegro em ti. Jesus, és tudo para mim. Por isso eu me entrego
E agora que eu faço pedido, se você está curtindo o programa até aqui, não esquece de compartilhar o link com todo mundo que você conhece em todos os seus grupos, comentar muito aqui embaixo quais músicas você gostaria de ver aqui no Viva Som e também curtir esse vídeo e nos seguir em todas as redes sociais. Fechado? E como nossa última música, vamos ouvir a canção Recebe a Honra, interpretada pela banda montada para o workshop que aconteceu no fim do ano passado, lá na Promessa, em Barão Geraldo. O workshop foi muito abençoado, contou com a presença do Fábio Aposan e você que estava lá vai concordar comigo aí nos comentários quando eu digo que a banda deu aula de música boa nesse dia. Mas agora deixa de enrolação e vamos para a última música. Posso ver as multidões prostradas aos teus pés, ó Rei Jesus. Eu posso ver, são mãos erguidas em adoração a ti, Jesus. Em toda a terra um novo canto que exalta e glorifica a ti, Jesus. Em toda a terra um povo santo que vive pra ti, ó Rei Jesus. Recebe a honra, recebe a glória, todo domínio e poder são para ti. A majestade e as riquezas, tudo aos teus pés, pois és Rei sobre nós, Senhor Jesus. Eu posso ver as multidões prostradas aos teus pés,
Jesus, Jesus, nome acima de todo nome. Jesus, Jesus, E esse foi o programa de hoje. Muito obrigado para você que ficou comigo durante todo esse tempo. Além disso, não esquece de curtir esse vídeo, compartilhar com todo mundo que você conhece e fica o meu convite para caso você ainda não seja um amigo da missão, não perca tempo. Eu te vejo na próxima semana. Tchau, tchau! Posso dizer que a minha vida ela vai ficar marcada por dois momentos. Um antes de vir à África e um depois. Por quê? Porque eu vou levando daqui experiências que jamais eu vou esquecer. Lições que vou carregar para o resto da minha vida, né? E uma das coisas que eu aprendi com esse povo é que as dificuldades, as adversidades, os obstáculos que nós enfrentamos, eles não são capazes de nos parar. Eu passei por uma experiência aqui com algumas crianças e com os irmãos também. E isso, eu acredito que meu coração ele foi desconstruído nesse pouco tempo que eu estou aqui e reconstruído com uma paixão muito grande por esses irmãos e por essa realidade que eles estão vivendo. Eu acho que todo mundo precisava participar de um momento como esse. Para mim, vai marcar a minha história, vai marcar a minha percepção, meu ponto de vista, vai mudar alguns conceitos e alguns preconceitos que eu tinha com relação à vida, às coisas e ao dia a dia. E com certeza vou valorizar muito mais o amor de Deus e a misericórdia de Cristo na minha vida.
amou tanto o mundo, que ele deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Oi, tudo bem com você? Eu tô aqui para te dar uma dica super interessante. Você já deve conhecer o Amigos da Missão. Agora, existe um modo mais rápido e mais fácil mesmo, de ajudar o Amigos da Missão. É o Pix. Basta você entrar no aplicativo do seu banco, acessar a opção Pix e colocar a chave sou@amigosdamissão.org. Dessa forma, a sua contribuição cai em questão de segundos. É muito importante que nas observações você coloque o seu nome, para que a gente possa te conhecer melhor. Afinal de contas, o Amigos da Missão é feito por mim e por você. Pronto, agora você já é um amigo da missão. Para facilitar ainda mais as suas próximas doações, basta cadastrar a chave Pix no seu aplicativo. Agora você já faz parte do time Amigos da Missão. Viva a promessa! A seguir, Promessas de Esperança. Este programa chega até você por meio dos Amigos da Missão. Contribua e ajude a levar esta mensagem para mais pessoas. Olá, tudo bem com vocês? Graça e paz. Que prazer a gente se rever e nos encontrarmos mais uma vez. Graça e paz também para você que vai assistir mais tarde, amanhã, final de semana, feriado, madrugada, não importa. Você também é muito bem-vindo aqui na TV Viva a Promessa. Estamos aqui no Promessas de Esperança e eu te peço sempre, deixa o seu like, seu comentário, compartilha este link, chama mais pessoas e ajuda no crescimento aqui da TV, legal? A fim de que os conteúdos alcancem mais e mais pessoas e o Evangelho seja pregado. Hoje nós vamos refletir sobre o tema Geração Insensível. Fica aí com a nossa vinheta e na sequência a gente volta. O que é que está acontecendo com a nossa geração? Você consegue perceber o tanto de insensibilidade que nos acomete e que nos assustam e que nos deixam assim boquiabertos diariamente? É incrível, coisas que há 10 anos, 20 anos, ou seja, aqui do nosso lado, coisas que eram absolutamente escandalosas, eram coisas que faziam corar, deixavam as pessoas constrangidas, envergonhadas. Jamais elas falariam ou fariam determinadas coisas em público sem qualquer tipo de constrangimento. Jamais. Valores que eram tão nobres e tão caros ali atrás, na nossa vida, na vida dos nossos pais, dos nossos avós, hoje se tornaram tema de stand-up, tema de comédia. Hoje nós damos risada, fazemos piada e a gente entra num caldo cultural que aprova todas essas mudanças e que acha que está tudo normal. Isso se chama insensibilidade. Nós somos uma geração que vai sendo dia a dia com estratégias que são pensadas, tem método para tudo isso, não é por acaso, com estratégias que vão
dessensibilizando toda uma geração. E aí a gente chega nesse estado caótico culturalmente falando, nesse estado caótico muitas vezes espiritualmente falando, de uma geração absolutamente insensível. Jesus, na época dele, já enfrentava gerações insensíveis. Jesus já enfrentava e teve que lidar, tratar com a insensibilidade de parte da sua audiência e dos seus seguidores. E isso a gente vai ver aqui no Evangelho de Lucas, no capítulo 7, é onde acontece essa fala de Jesus. Capítulo 7, eu vou ler do 31 ao 35, em nome de Jesus. Acompanhe. E disse o Senhor: a quem, pois, eu compararei os homens desta geração? E a quem eles são semelhantes? Eles são semelhantes às crianças, que, assentadas nas praças, chamam umas às outras e dizem: tocamo-vos flauta e não dançastes, cantamo-vos murmurações e não lamentastes. Porque veio João, o Batista, que não comia pão nem bebia vinho, e dizeis: ele tem um demônio. Veio o Filho do Homem, comendo e bebendo, e dizeis: eis aí um homem comilão e bebedor de vinho, amigo dos publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por todos os seus filhos. Ora comigo. Senhor, glorificado e exaltado seja o teu santo nome. Pai, nos dá, através do teu Espírito Santo, nessa reflexão, para mim, para aqueles que estão ouvindo e acompanhando essa transmissão, nos dá sensibilidade espiritual, Pai, para percebermos o quadro caótico, social, psicológico que está acontecendo na nossa geração. E nos tira, Pai, desse quadro de insensibilidade e devolve a nós a sensibilidade do primeiro amor, a sensibilidade da fé, a sensibilidade de crermos na Tua presença, no Teu senhorio e no Teu poder sobre as nossas vidas. Fala conosco, fica conosco. Em nome de Jesus. Amém. Jesus aqui, no versículo 31, ele faz as perguntas que eu fiz. Ele faz as perguntas que serviram para a introdução dessa reflexão. O que está acontecendo com essa geração? Então, na época dele, 2000 anos atrás, ele já faz esse questionamento. A quem eu vou comparar esta geração? Como é que eu comparo os homens e mulheres desta época? Por que é que vocês agem assim? Por que é que vocês são como são? Por que é que vocês têm feito as escolhas mais absurdas, mais loucas, mais erradas e inconsequentes para a vida de vocês, sendo que tem sido apresentado para vocês através dos escritos, através de toda a escritura, papiros, pergaminhos, tem sido apresentado para vocês as melhores opções, as melhores escolhas, se não a melhor. Como é que eu comparo essa geração? O que eu digo a respeito dela? É assim que Jesus começa. É assim que Jesus começa a fala dele. E aí, no versículo 32, ele vai lançar mão de metáforas, de comparações, para responder à pergunta que ele fez. Porque a pergunta de Jesus é retórica, ele já tem a resposta, mas ele quer nos provocar a refletirmos naquela geração e na nossa. Porque eu sei que muitos estão perguntando: o que está acontecendo com os meus filhos? O que está acontecendo com os meus pais? O que está acontecendo com os meus líderes? O que está acontecendo com toda a sociedade? O que está acontecendo? E aí Jesus propõe algumas respostas. 32, eles são semelhantes às crianças. Jesus está dizendo, e ele começa já dando aqui um soco no estômago do orgulho e da vaidade de quem se acha.
Ele está dizendo, vocês são uma geração infantil. Vocês não cresceram, vocês não amadureceram. Ao invés de vocês mudarem de nível, de elevarem o nível, ao invés de vocês começarem com coisas muito mais altas e ao mesmo tempo profundas, vocês continuam crianças. Vocês são infantis na fé. A Bíblia vai falar que o novo convertido ele precisa de leite espiritual, que ele é como uma criança novamente nascida. Mas se você tiver uma criança e durante 20 anos ela continue como criança, virou o estranho e misterioso caso do Benjamin Button. Se você não sabe, dá um Google aí. Mas fica uma coisa muito estranha. Você não vai se conformar, você vai entrar em campanha de oração, você vai em médicos, você vai em psicólogos, você não vai aceitar. Por mais lindo que seja um bebê, por mais fofinha que seja a criança, ela precisa crescer, ter a infância, a adolescência, a fase adulta, amadurecer, construir, ter significado cidadão. Ela vai precisar fazer a diferença na sociedade, contribuir no reino, fazer a missão dela, o propósito dela, o significado da vida dela, porque ela está aqui, para onde ela vai, o que ela está fazendo. Então Jesus ele está dizendo, essa geração eu comparo a crianças. É uma geração infantil, é uma geração que não saiu das fraldas ainda. E aí ele continua. Por quê? Que ele compara a crianças que estão assentadas nas praças e elas chamam umas às outras e dizem, poxa, a gente toca flauta, vocês não dançam. Ou seja, a gente toca flauta, não tem alegria, não tem reação. Vocês parecem de plástico, mecânicos, robôs. A gente toca, vocês não dançam. A gente canta murmurações, coisas tristes, vocês não lamentam, vocês não choram? Olha os contrastes que Jesus está colocando. Vocês são insensíveis, uma geração insensível. Não chora, não ri, não dança, não se alegra, não lamenta. É uma coisa assim, tem gente aí, sabe? Aquela expressão, tem alguém aí dentro, aí no teu cérebro, no teu coração, ou você é só uma casca? Ou você perdeu totalmente a sensibilidade? Os meus irmãos, a minha família, a minha igreja podem pecar à vontade, estabelecer as doutrinas mais bizarras que quiserem, retirarem as doutrinas cardeais e fundamentais da fé. Para mim é indiferente. Eu não estou nem aí. Não importa. É uma geração insensível. Aí, olha o 33. O 33, Jesus vai colocar ele na comparação. Porque veio João, o Batista, que não comia pão nem bebia vinho. E dizeis, ele tem demônio. Olha o 34. Veio o Filho do Homem, comendo e bebendo. E dizeis, eis aí um homem comilão e bebedor de vinho, amigo dos publicanos e pecadores. Olha a comparação que ele está fazendo agora. Ele se coloca na resposta sobre como é essa geração. Ele lança a mão de João Batista. Olha, João Batista veio e veio para vos abençoar. Mas ele está lá no deserto e vocês criticam. Olha, ele não bebe vinho, ele não tem uma dieta como a nossa. Esse cara é esquisitão, esse cara é estranho. Tá. Então agora vem o Filho, vem o próprio Cristo, mas ele come, ele bebe, ele se assenta com publicanos, ele se assenta com pecadores, e aí vocês dizem, ele é comilão, ele é bebedor de vinho, não dá. Geração insensível. Ainda na comparação que o próprio Cristo faz entre João e ele, então eu tenho de um lado João Batista e do outro lado Jesus. Então, João Batista, deserto, Jesus na cidade, João Batista na solidão, Jesus nas companhias. João Batista, você tem ali um ascético, um homem que gosta de estar isolado, reflexivo. Agora aqui, Jesus, eu tenho alguém
que está em volta das mesas, aquilo que a gente chama de uma sociedade comensal. Então Jesus, ele se dá a partir o pão, ele se dá ao vinho, ele se dá a boa alimentação, festa, riso, ele entra na casa de todas as pessoas. Evidente que Jesus, ele não se contamina por nenhum ambiente, Jesus, ele não é influenciado por nenhum ambiente, evidente que Jesus em qualquer ambiente continua sendo Jesus, dando testemunho de Jesus, e ele tem convicção da missão dele, de quem ele é, para onde ele vai, quem é o Pai dele. E eu e você. Então, todos esses contrastes acontecem e são percebidos em João Batista e Jesus. Mas o detalhe, o que Jesus está dizendo é, a mensagem de João é a mesma mensagem que eu trago. João fala sobre arrependimento e Jesus também fala sobre arrependimento. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Jesus também vai chamar toda uma geração a arrepender-se das suas tradições, dos seus pecados, para uma nova tomada de posição, para uma metanoia completa na mente, um novo paradigma de fé, de visão, de reino. Tudo isso acontece, mas essa geração é insensível. Essa geração não percebe o que está acontecendo. E qual seria a solução proposta pelo texto, por Cristo, para a insensibilidade? A proposta está aqui no versículo 35. Mas a sabedoria é justificada por todos os seus filhos. Jesus fala de sabedoria. Provérbios. Provérbios é que vai trazer a afirmação rica para a gente. Que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Sabedoria é diferente de inteligência. Inteligência você adquire nos bancos escolares, nas pesquisas no Google, nos ambientes acadêmicos, nos fóruns e simpósios que você participa. Inteligência, conhecimento. Sabedoria vem do alto. Eu conheço pessoas analfabetas, semi-analfabetas, que dão banho de sabedoria em PhDs e pós-doc. E não são poucas. Portanto, Jesus ele coloca como solução para a insensibilidade desta geração a sabedoria bíblica, o temor do Senhor. É o princípio da sabedoria. Portanto, o temor do Senhor está falando do quê? Relacionamento, obediência, buscar na fonte, se render a Cristo, se submeter a Cristo e a partir daí começar a ter sensibilidade para a vida, para as coisas da vida. E aí a gente tem lições aqui para essa geração insensível. Primeira lição. Em Cristo, nós ajustamos a nossa sensibilidade. Essa geração pode ser insensível, mas em Cristo a sensibilidade é ajustada. A gente vive um tempo, para você entender, que já se estuda a hipersensibilidade. A insensibilidade é ruim, mas a hipersensibilidade é igualmente ruim ou mais. Vou tentar te explicar. Um gesto de hipersensibilidade desta geração. Nós estamos numa geração onde nós temos mães e pais de pet. Eu tenho visto fotos inacreditáveis. Eu tenho visto fotos de festinha de aniversário pet, convidados, decoração, chapeuzinho para o pet. Eu tenho visto pessoas terem luto e fazerem cerimônia e velório para o pet. Eu tenho visto gente ficar indignada por causa da baleia, por causa do mico-leão dourado, por causa de animais. E antes que você me julgue mal, todos os animais merecem
cuidado, acompanhamento e tratamento. Todos os animais deveriam ter acesso a veterinários profissionais, mas há limites. Eu não posso comparar o animal irracional com o animal racional. Eu não posso comparar animais com aquele único animal criado, o racional, que é o que carrega a imago Dei, que tem uma centelha divina e que é diferente de todos os outros. Por mais que você tenha argumentos sociológicos maravilhosos que o homem destrói a natureza, está acabando com tudo, o pecado fez isso. O pecado fez isso. Mas quando Jesus morre numa cruz, ele morre para salvar gente, pessoas. Foi por mim e por você. Então a hipersensibilidade, ela pode ser expressada neste absurdo exagero de afetos e sentimentos por animais. Eu gosto, hein? Na minha casa sempre teve e tem cachorro, eu não tenho problema nenhum com animais. Mas os exageros me assustam. Grande parte desta geração que é altamente hipersensível a animais, grande parte dela é a parte que vai votar, que vai dizer, que vai se posicionar a favor do aborto. Então uma vida pode ser abortada. Mas o animalzinho, você percebe a hipersensibilidade, o dano que ela causa. Portanto, em Cristo, a nossa sensibilidade é ajustada. Eu vou ter sensibilidade pelo mundo animal, vou ter sensibilidade pelo outro, pela minha esposa, pelos meus filhos, pelos meus irmãos de igreja. Eu vou ter sensibilidades para perceber a derrota desse mundo na sua queda, nos seus pecados e para tentar resgatar pessoas. Então, em Cristo, a nossa sensibilidade é ajustada. Segunda e última lição. Com Cristo, a insensibilidade é combatida. Em Cristo, eu ajusto. Agora que eu estou em Cristo, com Cristo, a insensibilidade é combatida. E isso aparece aqui no texto. O texto tem 3 personagens que a gente precisa olhar para eles com mais cuidado, com mais atenção, com mais carinho. As crianças, que Jesus coloca na comparação, o Cristo e o Batista, o João. Os outros personagens que vão aparecer mais um versículo antes de eu começar a leitura, que é no 30, fariseus, escribas, doutores da lei, eles estão ali, porque é para eles que Jesus está falando. Como é que eu vou comparar essa geração? Esse monte de religioso, teórico, que tem um monte de coisa aí, decora na cabeça, mas não pratica. Então Jesus coloca na explicação dele 3 personagens. Crianças, o Cristo e o João. Crianças são puras. Crianças são sensíveis. Crianças se encantam no zoológico. Crianças, elas se admiram. Crianças, elas têm toda a empatia e sensibilidade para com a vida como ela é. Bom, Cristo não preciso nem falar. Cristo é perfeito. Cristo é inatingível. Cristo é incomparável. Cristo é absolutamente sensível com toda a sua criação. Aqui no meio eu tenho João. Aí eu tenho João, que ele já cresceu, não é mais criança, ele não é uma igreja infantil, uma geração infantil, mas ele tem sensibilidade. E como é que ele demonstra a sensibilidade dele? Ele é voz do que clama no deserto, ele prega, ele fala. Como é que a gente enfrenta a insensibilidade com Cristo? A gente precisa assumir a posição do João. A maioria de nós já não é criança. Pode até ter criança aí me ouvindo, o que para mim é sempre uma honra. Cada lugar que eu vou por esse Brasil,
que eu olho na plateia e tem lá criança de 8 anos, 9 anos, 7 anos, 10 anos me ouvindo e ouve a mensagem inteira e depois vem bater papo comigo e entendeu tudo, eu tenho muita gratidão no coração por essas crianças. Mas eu sei que a maioria da audiência não é criança, é gente adulta. No lugar de Cristo não dá para a gente se colocar, não tem como. Cristo é Cristo. Então, nesse tripé crianças, João e Cristo, João é um sanduíche. Eu tenho pureza de crianças, porque ainda são crianças, tenho a pureza de Cristo, a santidade de Cristo, a santidade das crianças, a sensibilidade de Cristo, a sensibilidade das crianças. E aqui eu tenho o João. E o João, ele demonstra a sensibilidade ao pregar. Mesmo que ele perca a cabeça, ele não deixa de pregar. Ele não deixa de proclamar a verdade, proclamar o Evangelho. E é disso que a gente precisa nessa geração. A gente combate uma geração insensível, infantil, uma geração que não entende aquilo que lê e não pratica aquilo que crê. A gente combate proclamando e pregando. Isso é a maior demonstração de sensibilidade que a gente pode ter com essa geração. Porque só sendo muito insensível que eu vou olhar a gente para o inferno e vou me calar. Ainda que eu arrumar uma encrenca, uma briga, eu preciso proclamar o Evangelho para despertar a sensibilidade destas pessoas, para despertar a sensibilidade desta geração. Portanto, venha para estar em Cristo e com Cristo. E entre nesse exército que tem lutado para despertar a sensibilidade de uma geração que está sendo enganada por propostas culturais, filosóficas deste mundo, que está dessensibilizando-a. Mas chame a Cristo para viver contigo e ande por Cristo e em Cristo. Que Deus te abençoe. Amém. Escute a minha voz em oração. Eu sei que tenho errado com você. Perdoe por eu ser tão falho assim. Pai, eu tenho cometido erros demais. Eu não me reconheço, eu nem sei mais. Preciso do teu toque hoje aqui em mim. Despertar um coração arrependido em mim, pra eu ser melhor que ontem. Enche-me com tua glória e liberta-me
Graças a Deus por esse tempo, graças a Deus pela sua companhia e a sua presença. Que não falte para você, para a sua casa, para a sua família, para os seus amigos, para a sua igreja, a sensibilidade com as coisas do Evangelho, as promessas, todos os milagres, as bênçãos, os mandamentos, as orientações de Cristo no Evangelho. Que sejamos sempre sensíveis à palavra de Deus. Amém? Fecha os olhos e ora comigo. Senhor, obrigado por esse tempo, obrigado por esta hora. Abençoa teu povo, abençoa os teus filhos, abençoa a tua igreja. Guarda-nos, ó Senhor. Nos ajuda, nos dirige, nos fortalece. Guarda, Senhor, nossa caminhada, nossas demandas, nossos sonhos e projetos. Perdoa os nossos pecados, nos orienta sempre e nos ajuda. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe e até semana que vem. Porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 13. A paz do Senhor Jesus, irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos mais uma vez. E eu quero perguntar para você aqui, pode ou não pode? E aí? Como é que a gente lida com aquelas questões que às vezes a Bíblia não é tão clara, ou mesmo com aquelas que são claras, mas que a gente precisa observar algumas outras coisas além daquilo que a Bíblia diz? Hoje nós vamos tratar de um assunto bem delicado e eu preciso da sua atenção. Então pega aí a sua Bíblia, abre ela em 1 Coríntios capítulo 8. Nós vamos tratar desse tema aqui hoje. Sejam bem-vindos, então, à TV Viva a Promessa, ao programa Evangelho em Foco. Eu sou o pastor Kennedy Matos e nós estamos aqui estudando a Palavra de Deus. Estamos tratando da carta de Paulo à igreja de Corinto. Essa igreja que era uma bênção, mas também era como qualquer outra igreja, tinha suas dificuldades. E nesta carta aos Coríntios, Paulo aborda essas dificuldades e graças a Deus que Paulo aborda essas dificuldades porque nos ajuda a lidarmos com as dificuldades da nossa igreja, a igreja a qual você pertence e que eu pertenço também. Nossa igreja é problemática, irmão, nós temos problemas porque nós somos um corpo de pessoas que apesar de salvos e regenerados em Cristo Jesus, ainda não fomos aperfeiçoados. E é por isso que a palavra de Deus tem orientação para nós. Muito bem, pode ou não pode? E aí? Quero tratar a respeito disso com vocês. Então, eu quero convidar vocês para a leitura do texto bíblico, 1 Coríntios capítulo 8. Nós vamos ler o texto para a gente poder entender esse texto melhor. No que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, reconhecemos que todos somos senhores do saber. O saber ensoberbece, mas o amor edifica. Se alguém julga saber alguma coisa, com efeito não aprendeu ainda como convém saber. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido por ele. No tocante à comida sacrificada a ídolos, sabemos que o ídolo de si mesmo nada é no mundo e que não há senão um só Deus. Porque ainda que há também alguns que se chamem deuses, quer nos céus ou sobre a terra,
Como há muitos deuses e muitos senhores, todavia, para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos. Um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós também por ele. Entretanto, não há esse conhecimento em todos, porque alguns, por efeito da familiaridade até agora com o ídolo, ainda comem dessas coisas como a ele sacrificadas, e a consciência destes, por ser fraca, vem a contaminar-se. Não é a comida que nos recomendará a Deus, pois nada perderemos se não comermos e nada ganharemos se comermos. Vede, porém, que esta vossa liberdade não venha de algum modo a ser tropeço para os fracos. Porque se alguém te vir a ti, que és dotado de saber, à mesa, em templo de ídolo, não será a consciência do que é fraco induzida a participar de comida sacrificada a ídolos? E assim, por causa do teu saber, perece o irmão fraco, pela qual Cristo morreu. E deste modo, pecando contra os irmãos, golpeando-lhe a consciência fraca, é contra Cristo que pecais. E por isso, se a comida serve de escândalo a meu irmão, nunca mais comerei carne, para que não venha escandalizá-lo. Muito bem, o que é que está acontecendo aqui? Cidade de Corinto, templos para todo lado, e naquela cultura as pessoas adoravam as divindades, oferecendo sacrifícios de animais e comendo esses mesmos animais que eram sacrificados. Então, o sujeito adorava lá, por exemplo, a deusa Diana. Ele ia lá no templo, levava o seu animal, parte daquela carne era oferecido lá no templo, o sacerdote ficava com aquela carne, outra parte, o ofertante, ele assava. E ali, diante da estátua do Deus, no ambiente do templo, a pessoa, então, queimava aquela carne, fazia um churrasco e ela comia ali. O que estava acontecendo? Os irmãos, os coríntios, muitos deles ouviram o evangelho, creram em Jesus e estavam seguindo a fé. Porém, eles eram convidados, muitas vezes, pelos seus amigos, familiares não cristãos, a participarem daquelas festividades. E aí surge uma dúvida na igreja. Comer comida sacrificada ao ídolo é o mesmo que participar do culto ao ídolo? Então a pergunta é, podemos comer da carne de animais que foram sacrificados ao ídolo? Essa é a pergunta que Paulo vai tratar aqui nesse capítulo 8. E ele vai tratar desse assunto do capítulo 8 até o capítulo 10, tá bom? Então Paulo começa respondendo essa questão de uma maneira extremamente sábia. E eu quero acompanhar isso com você. Ele diz no verso 1 do capítulo 8. No que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, Paulo diz, reconhecemos que todos somos senhores do saber. E eu quero chamar a sua atenção para essa palavra saber, para o verbo saber, que aparece aqui constantemente no texto. E ele é muito importante para nós. Então, Paulo diz, reconhecemos que todos nós, com relação a esse assunto, somos senhores do saber. O que significa? Paulo está dizendo assim, olha, com relação a esse assunto, todos nós nos consideramos uma autoridade sobre esse assunto. Cada um tem uma verdade, uma opinião. Cada um é uma espécie de especialista nesse assunto. Todos nós somos senhores do saber. Todos nós entendemos isso de alguma maneira. E Paulo separa aqui dois grupos, o grupo dos fortes e o grupo dos fracos. O grupo dos fortes entendiam, eram senhores do saber, eles tinham um entendimento de que comer carne sacrificada ao ídolo não significava nada porque o ídolo nada é. É uma espécie de sabedoria, é um jeito de entender a coisa. Já tinha um outro grupo que achava que participar, que comer de comida sacrificada aos ídolos era pecado, era o mesmo que participar do culto. E essas pessoas faziam isso também usando a sabedoria. Chegavam a essa conclusão a partir de um entendimento. Então Paulo está dizendo o seguinte,
com relação a esse assunto, todo mundo aqui tem uma opinião. Todo mundo tem um entendimento a respeito do assunto. Um pensa de um jeito e pensa a partir do saber que tem. Outro pensa de outro jeito e pensa a partir do saber que tem. E aí Paulo vai dizer o seguinte, ele continua dizendo, o problema é que coisas assim na igreja não se resolve com sabedoria, apenas com sabedoria, apenas com entendimento. Por quê? Porque cada um tem o seu. Cada um tem a sua perspectiva. E aí ele vai dizer, olha, o saber, qual é o problema do saber? Qual é o problema de usar apenas a sabedoria? Qual é o problema de usar apenas a lógica, apenas o entendimento, a razão, a racionalidade, o saber para resolver essas coisas? É que o saber ensoberbece. Ensoberbece. Então Paulo está dizendo assim, olha, se você for usar o saber para usar isso, você vai ficar inchado. Você vai se sentir, você vai se achar na razão. Você vai ser cheio de razão. Você vai dizer, não pode porque isso e aquilo outro. E o outro vai dizer, pode por causa disso, daquilo e daquilo outro. Então, todo mundo está usando o saber, todo mundo está inchado. A palavra ensoberbecer aqui é a palavra para inchar. Você fica inflado igual um balão. Fica cheio de si, cheio da razão. Tanto para um quanto para outro. Todo mundo que faz esse julgamento faz baseado no ensoberber-se, né? E aí Paulo diz, o saber ensoberbece, mas o amor edifica. Paulo não despreza o saber. Paulo diz que sabedoria sem amor é um problema. É o amor que edifica. Então Paulo está dizendo que é o seguinte, para a gente resolver algumas questões na igreja, não simplesmente basta perguntar pode ou não pode. Existem outras coisas que vão além disso. Existem outros valores que vão além do pode ou não pode. Nós não resolvemos algumas coisas na comunidade, na igreja, simplesmente respondendo pode ou não pode. Não, existem outras circunstâncias, outros valores que vão além. E aí Paulo vai explicar isso, ele vai dizer, olha, se alguém julga saber, ó, a palavra saber de novo, o verbo saber aparecendo de novo. Se alguém julga saber alguma coisa, com efeito, não aprendeu ainda como convém saber. O que Paulo está dizendo aqui é o seguinte, se alguém acha que é o dono da verdade, ainda não entendeu nada. Não entendeu nada, porque não é por aí. Não é assim que as coisas se as coisas se estabelecem. Verso 3, mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido por ele. Entende? Esse balanço, esse equilíbrio. Então, irmãos, assim, como é que a gente lida com a nossa liberdade cristã? Eu sou livre em Jesus, posso fazer o que eu quiser. A Bíblia não proibiu, posso fazer. Se a Bíblia não proibiu, faço. Calma lá, meu irmão. A liberdade cristã não se estabelece apenas em um lado da balança. Do outro lado, precisa ter peso também. Liberdade cristã sem equilíbrio vai levar aquilo que Paulo vai dizer no final desse capítulo, que é fazer o irmão tropeçar, fazer o outro pecar, fazendo pecar o irmão. Liberdade cristã sem levar em consideração o amor, as outras coisas, é um problema. Por quê? Porque você não é uma ilha. Você não vive sozinho no mundo cristão. O reino de Deus não é feito de uma pessoa só chamada você ou eu. Existe um contexto que a gente precisa considerar. Então o apóstolo Paulo vai dizer, mas, verso 4, no tocante à comida sacrificada a ídolos, sabemos que o ídolo de si mesmo não é no mundo e que não há senão um só Deus. Ponto. Paulo está dizendo assim, ó, com relação à comida sacrificada ao ídolo, todos nós sabemos que o ídolo não existe. Não existe aquele Deus chamado Zeus. É um ídolo, é uma pedra, é uma estátua. Não existe o Deus, sei lá, não existe a deusa Diana. Não existe. Nós sabemos, Paulo diz, está claro, né? Não existe. Eles nada são. Porém, olha isso. Existe apenas um só Deus.
Verso 5, porque ainda que há também alguns que se chamem deuses, quer no céu ou sobre a terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia para nós há um só Deus, o Pai de quem são todas as coisas e para quem nós existimos. Preste atenção. Olha o princípio que o Paulo está estabelecendo aqui. Ele está dizendo aqui o seguinte: verdade, os outros deuses são falsos, eles não existem. Está tudo certo. Mas o nosso Deus existe. O que Paulo está querendo dizer? Paulo está querendo dizer que nós não vivemos a partir dos princípios e conceitos estabelecidos pela ideia dos outros deuses, sejam eles reais ou não. Como não são reais, nós não vivemos a partir deles. Nós vivemos a partir de quem? A partir dos princípios e conceitos estabelecidos pelo nosso Deus, que é real. Esse é o primeiro ponto. Então eu não pergunto se pode ou não pode a partir do conceito, da filosofia, da ideologia de outro. Eu preciso olhar para aquilo que Deus diz. Eu preciso olhar para aquilo que a palavra de Deus, para aquilo que as Escrituras estabelecem. Eu preciso me relacionar com a realidade em que nós vivemos a partir de levar em consideração o fato de que Deus é meu Pai, de que Ele é meu Senhor. É a partir da perspectiva do próprio Deus. E aí ele vai dizer, né? Todavia, para nós, há um só Deus, o Pai de quem são todas as coisas, e para quem existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós também por Ele. Então, nós vivemos a partir da perspectiva da realidade de Deus, da realidade do Senhor Jesus Cristo. É isso que o apóstolo Paulo está ensinando. Nós precisamos viver a partir dessa perspectiva, dessa realidade. Verso 7, ele diz: entretanto, não há esse conhecimento em todos. Porque alguns, por efeito da familiaridade até agora com o ídolo, ainda comem dessas coisas como a ela sacrificado. O que Paulo está dizendo? No primeiro momento, Paulo está dizendo assim, olha, aquele irmão que entende que o ídolo nada é, que o ídolo não existe, e ele entende assim, olha, eu posso comer porque o ídolo não é nada. Ele faz isso baseado no fato de que Deus é. Precisa fazer isso baseado no fato de que Deus é. Para ele está tudo certo. Então, aqueles irmãos lá em Corinto que olhavam para as carnes sacrificadas aos ídolos e diziam assim, olha, eu vou comer porque não tem problema. Vou dar um exemplo prático. Balinha de Cosme e Damião. Hoje em dia é um pouco mais difícil, mas antigamente era comum, dia de Cosme e Damião, o pessoal jogava balinha e a gente lembra das mães, né? Das mães cristãs dizendo para os meninos, não come, não come. Pode ou não pode? Alguns vão dizer assim, o Cosme e Damião não é nada. Não tem problema. Está tudo certo. E ele faz isso baseado na relação que ele tem com Deus. Nesse sentido, Paulo diz, nesse sentido está tudo certo. Realmente o ídolo não é nada. Agora, pensa na outra perspectiva. Paulo está dizendo agora, olha, agora você precisa levar em consideração que existe um outro lado, existe um outro irmão. Para você está tudo bem? Você tem essa tranquilidade? Você diz, eu fui liberto em Cristo Jesus, eu sirvo a Jesus como meu Senhor, não a Cosme e Damião. Paulo vai dizer, então calma lá. Você precisa levar em consideração o irmão que veio lá daquela religião que pratica isso, e que ele ia, e ele participava da cerimônia, que aquelas balas eram oferecidas lá numa espécie de culto, era oferecido lá a divindades, e na cabeça daquele irmão nunca vai sair o fato de que usar aquelas balas é também participar daquele culto, porque aquela bala foi oferecida, e aquele irmão não consegue entender, isso não consegue sair da cabeça dele. Você pegou a bala, você está participando do culto. Paulo está dizendo, você precisa levar em consideração esse irmão. Não apenas uma perspectiva do seu ponto de vista nesse sentido, porque você não vive sozinho no reino de Deus. E aí ele vai dizer, né?
Entretanto, não há esse entendimento em todos, porque alguns, por efeito da familiaridade, até agora com o ídolo, ainda comem dessas coisas como a eles sacrificadas, e a consciência destes, por ser fraca, vem a contaminar-se. Não é a comida... Um ponto aqui. Porque Paulo aqui está mostrando um outro detalhe, um outro ponto. Pense naquele que é mais fraco, no sentido de... Ele chega e fala assim, aquele irmão que é mais experiente do que eu, ele está participando ali daquelas balas. Então, isso significa que na igreja evangélica, no cristianismo, é igual nas outras religiões. Eu posso tanto adorar a Jesus, quanto posso adorar Cosme e Damião. Eu posso tanto participar da mesa do Senhor, como posso participar da mesa dos ídolos. E aí ele começa a ter um entendimento que o cristianismo é uma religião sincrética. O que é que você fez com a sua liberdade, exercendo a sua liberdade cristã? Você conduziu o irmão ao pecado. Porque ele vai entender que a idolatria não é um problema. Está entendendo as dificuldades quando a gente parte apenas de um ponto de vista, apenas do nosso próprio saber, apenas da nossa própria estrutura, e não leva em consideração o contexto, seja do irmão que age de uma maneira, aquele que é fraco no sentido de que ele vai entender que é tudo uma coisa só, ou aquele que vai ter uma postura um pouco diferente, mais dura, né? Mais fundamentalista. Olha o problema que isso traz. Então, Paulo está dizendo que a gente precisa ter um equilíbrio nesse negócio. E aí ele vai dizer no verso 9, vede, porém, que essa liberdade... no verso 8 ele vai dizer, não é a comida que nos recomendará a Deus, pois nada perderemos se não comermos e nada ganharemos se comermos. O que Paulo está ensinando aqui? Está ensinando aqui que existem outros valores. Ele vai tratar desse assunto mais para baixo, quando ele vai dizer assim, olha, se eu não comer isso, eu perco a salvação? Não, não perco. Se eu comer, eu sou salvo? Não, não sou salvo por isso. Então significa que eu posso abrir mão disso. Mesmo estando fundamentado no meu saber, no meu entendimento, eu sempre posso abrir mão. Por quê? Porque essas coisas não são fundamentais para que eu seja salvo, mas elas podem ser fundamentais para que eu possa levar o meu irmão ao pecado. Esse é o ponto. Verso 9. Vede, porém, que esta vossa liberdade não venha, de algum modo, a ser tropeço para os fracos. Porque se alguém te vir a ti, que és dotado de saber, à mesa, em templo de ídolo, não será a consciência do que é fraco induzido a participar de comida sacrificada aos ídolos? Entendeu? Se você diz, não, comer comida sacrificada ao ídolo não tem problema nenhum, balinha de Cosme não tem problema nenhum, isso é puro bobagem, esses deuses não existem, tô dentro. Aí o outro olha e fala, então quer dizer que idolatria não é pecado. Eu vi o irmão lá, fulano de tal, mais experiente do que eu, estou chegando agora na igreja, ele fazendo, então eu posso fazer também. O problema é que ele não tem o entendimento que você tem. E ele não vai fazer pelo mesmo motivo que você faz. Ele está sendo levado ao pecado, está sendo conduzido ao pecado. Paulo diz que a consciência dele, que ele está sendo, deste modo, ele está pecando, e deste modo você está golpeando a consciência do irmão, que é fraca, contra Cristo. E Paulo diz, por isso é pecado, isso é pecado. E aí Paulo termina no verso 13 dizendo, e por isso, se a comida serve de escândalo ao meu irmão, nunca mais comerei carne, para que não venha escandalizá-lo. Para a gente fechar, Paulo está dizendo o seguinte, não basta simplesmente você responder a pergunta, pode ou não pode. Irmão, crente maduro, salvo em Jesus, não vive apenas a partir da perspectiva se pode ou não pode. Pode ou não pode é importante, mas não apenas isso. Existem outros valores que são importantes. Você precisa entender
que existe um reino. Esse reino, ele é constituído de todo tipo de pessoas. Você precisa entender que sobre nós, você e eu carregamos o bom nome de Cristo. Esse nome de Cristo precisa ser glorificado. Se a minha atitude, de alguma maneira, eu perceber que ela induzirá o irmão ao pecado, eu não faço, ainda que seja legal, no sentido de ser permitido, no sentido de ser lícito. Lembra que nós tratamos isso aqui no capítulo 6? Não é porque uma coisa é lícita que eu tenho a necessidade de fazer. Não é porque uma coisa é lícita que me convém. Tem coisas que não convêm. Por quê? Porque existe um contexto, existe um irmão mais fraco. Não é pecado, mas é pecado causar escândalo no coração do irmão. Ah, pastor, mas aí como é que vai ser? Eu vou viver para sempre assim, preocupado com a opinião do outro? Sim, porque você não é uma ilha. A opinião do irmão é importante sim, até que ele chegue a uma certa maturidade, ou talvez o seu saber está errado. Talvez é a sua verdade, não é a verdade bíblica. Você precisa analisar o contexto. Qual é o seu contexto? Qual é a sua realidade? Isso vai ferir o coração do irmão? Então não faça. Com amor, você pode explicar o seu entendimento, sem também usar isso para querer empurrar ao irmão, impor ao irmão um entendimento, ainda que esse entendimento esteja correto. Precisa ter paciência. Precisa ter paciência. E essa paciência precisa haver dos dois lados. Você precisa estar fundamentado, o seu coração, em quem Cristo é. Cuidado para você não estar fundamentado, o seu coração, naquilo que você pensa, naquilo que você acha. Cuidado também para você não se escandalizar com a liberdade do outro, que às vezes o outro está usando a liberdade de modo exacerbado, e você fica escandalizado demais. Ô meu irmão, ore por ele, tenha misericórdia, compaixão, siga no seu zelo, não tem problema. Talvez você é mais zeloso, você tem um zelo mais aflorado, está tudo certo. Mas quando você usa do seu zelo para condenar o irmão, você leva o irmão também ao tropeço, ao pecado. Então, os extremos são sempre ruins. São sempre ruins. Aquele que acha que é livre e que porque é livre em Cristo pode fazer de tudo, peca, faz o irmão pecar. Aquele que é zeloso demais e que vive julgando todos os outros a partir do seu próprio zelo, você também não está agindo de maneira correta. Por que não? Porque você está agindo também a partir do seu saber. Está todo mundo usando e agindo a partir do próprio entendimento, esquecendo de levar em consideração uma coisa que é fundamental que Paulo estabelece no início. Ele começa com isso. O saber vai deixar você orgulhoso, inchado, cheio de razão. Mas é o amor que edifica. O saber do liberal vai deixar ele inchado. E sem amor, ele vai levar o irmão a tropeçar. O saber do zeloso vai deixar ele inchado e cheio da razão. E vai fazer com que o irmão também peque. Onde vai a unidade da igreja? Para o espaço. Onde Cristo é glorificado nisso? Em lugar nenhum. Qual é o equilíbrio? Saber e amor que edifica. Paciência, compaixão, tolerância. É por aqui que a gente vai construindo. Então, a nossa liberdade cristã precisa ser exercida a partir do senhorio de Cristo, a partir do amor uns para com os outros dos irmãos, a partir da graça de Deus, tomando cuidado, olhando o contexto em que nós estamos. E aí, assim, a igreja de Jesus é edificada. E aqui agora a gente vai ver
nós já vamos orar nesse sentido, porque na próxima semana nós vamos continuar falando a respeito desse assunto. Porque no capítulo 9, Paulo vai continuar tratando a respeito desse assunto. E ele vai dizer daqueles que acham que têm o direito. Ele vai falar sobre direito no capítulo 9. Aqueles que acham que estão fazendo o que estão fazendo porque têm o direito. O que é que Paulo pensa sobre isso? É o que a gente vai estar vendo. Vamos orar nesse sentido? Senhor Deus, Senhor Jesus, nós viemos diante de Ti e nós confessamos que nós, Senhor, nos cercamos das nossas razões, da nossa sabedoria, do entendimento que temos a partir da palavra de Deus, para muitas vezes, ó Deus, tratarmos sem o devido tato a respeito das coisas que dizem a comunhão da igreja, a unidade do corpo. Perdoa, meu Deus, os nossos pecados, as nossas falhas diante de Ti. Tem misericórdia de nós, Senhor. Sabemos que nossa vida vai muito além daquilo que pode ou não pode, porque o Senhor nos deu um corpo de homens e mulheres que chegam à maturidade em tempos diferentes. Nos dê, Senhor, equilíbrio. Nos dê, Senhor, equilíbrio, meu Deus, amor e sabedoria. Senhor, acima de tudo, nos dê, Senhor, de suportar uns aos outros em amor, como diz a Tua palavra. Porque todos nós, Senhor, no final das contas devemos. Todos nós, como diz a Sua palavra, chegamos atrasados. Todos nós, Senhor, não conseguimos atingir o alvo pela qual nós deveríamos atingir, que é a Sua glória. Perdoe, meu Deus, nossos pecados, nossas falhas e abençoe o nosso coração. Nos ajude, meu Deus, a suportarmos uns aos outros em misericórdia e bondade. Abençoe as nossas vidas, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Querido irmão, irmã, quero louvar a Deus pela sua vida e agradecer a Deus por esse tempo, por esse momento. Quero desafiar você para ser um parceiro desse programa. Você já faz parte do Amigo da Missão? Ainda não? Então seja um parceiro e nos ajude a levarmos a palavra de Deus a mais pessoas. Amém? Quero desejar a todos vocês uma excelente noite, um forte abraço a todos, Deus abençoe a sua vida, o seu coração. Não se esqueça de se inscrever nesse canal, de botar aqui embaixo um comentário, de deixar o seu like, isso nos ajuda muito, e de compartilhar, tá bem? Deus abençoe, um forte abraço e até semana que vem, se Deus quiser.